Eu sou paciente da doutora Lísia há cerca de 7 meses e nesse tempo eu eliminei mais de 13 quilos. A minha história com a guerra com a balança, ela é muito antiga. Eu fui diagnosticada com hipotireoidismo aos 11 anos e aos 11 anos eu engordei bastante. Desde então, eu fui a minha primeira nutricionista, iniciei várias dietas convencionais e nunca obtive resultados satisfatórios. Com 14 anos eu emagreci 20 quilos e fiquei muito magra. Aos 15 eu fui diagnosticada com anorexia nervosa e bulimia. E só quem sabe o que é um transtorno alimentar, só quem já teve alguém da família ou já passou por algo do tipo sabe o quanto a gente fica fragilizado e o quanto a nossa mente fica refém de dietas restritivas. Eu comia coisas que eu nem sequer gostava, eu comia coisas que não me faziam bem e seguir a dieta não era prazeroso pra mim naquele momento. O tratamento para você voltar a entender que a comida não é seu inimigo é muito longo. Quem me ajudou a finalizar esse tratamento da anorexia depois de tanto tempo foi a doutora Lísia, que ensinou pra mim que a comida não é meu inimigo, que a comida é meu aliado e que se eu souber organizar as quantidades, eu posso comer tudo o que eu quiser. Eu tinha medo de comer certas coisas, eu tinha medo do arroz normal, se não fosse o integral eu não podia comer. Eu tinha medo de pão, eu tinha medo de chocolate, eu me sentia muito culpada quando eu comia algum doce. Com 16 anos, depois desse tratamento da anorexia, eu desenvolvi compulsão. Então, assim, a compulsão seguida de dietas restritivas fazia com que o meu peso oscilasse muito e eu entrei na sanfona, né? Eu engordava, emagrecia, passei de uma fase que eu estava muito magra, precisei engordar, engordei, depois queria emagrecer de novo, fazia uma dieta, ia numa nutricionista, comia aquilo que estava tabelado. Quantas vezes eu falava, meu Deus, eu não gosto, vou dar um exemplo, eu não suporto chia, por que eu tenho que comer chia se não é uma coisa que eu gosto, entendeu? Então, seguir essa dieta restritiva, sem entender a questão de quantidades, a questão de equilíbrio, entendeu? Eu posso comer tudo, mas em poucas quantidades, ou nas quantidades que estão dentro do meu plano alimentar. E aquela quantidade já vai me satisfazer. Aprender isso com a doutora Lísia fez toda a diferença. Quando veio a pandemia, e essa minha falta de controle sobre a comida, fez com que eu engordasse 20 quilos. No final da pandemia, assim, eu fiquei muito em casa, usando pijama, a gente não percebe. No dia que eu precisei colocar uma calça jeans, a calça jeans não serviu de novo. Em novembro de 2020, eu voltei à nutricionista, que eu havia deixado de ir nesse período da pandemia, e voltei para mais uma dieta em que eu comia coisas que eu não gostava. E quando eu pedia, por exemplo, eu quero comer requeijão, que é uma coisa que eu sou fissurada, eu podia, mas era 5 gramas, entendeu? E essa restrição daquilo que eu gostava e que podia ser encaixado fez muito mal pra mim. E em 6 meses com essa nutricionista que eu fui, eu perdi 4 quilos. E com a doutora Lísia, em 6 meses, eu perdi 12 quilos. Isabela, eu vou te ensinar a comer para você adequar aquilo que você gosta. E isso fez toda a diferença para mim. Atualmente, eu tô 3 quilos acima do peso que eu estava antes da pandemia começar, mas eu tô super satisfeita com a minha vida, super satisfeita com o meu corpo, com a minha rotina. Com a doutora Lísia, eu consegui aprender a comer. Eu como chocolate todos os dias, eu como pão francês 2 vezes ao dia, eu como tudo que eu gosto, eu como tudo que eu consigo seguir. Eu sou uma pessoa muito fã de ir em cafés com as minhas amigas. Eu consigo ir em cafés com as minhas amigas e adequar o meu lanche àquilo que eu posso comer lá. Eu sinto que hoje eu terminei qualquer resquício de trauma que eu tinha com comida. Eu vi que nenhuma comida é meu inimigo. Não é um chocolate que é meu inimigo, não é uma pizza que é meu inimigo. Adequando tudo, adequando quantidades e adequando tudo ao meu plano, a gente consegue ir longe e ter um corpo que a gente consegue manter, que isso é o mais importante.